Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre o egoísmo. Na escola da vida aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a magia. Já ouviu os episódios todos do podcast? Ainda não? Chegou agora? Que tal se programar para ir ouvindo aos poucos, ouvindo mais de um por semana, até que complete todos os episódios? É sempre uma boa pedida. E se você quer garantir a continuidade deste projeto, quer colaborar com ele, basta compartilhar o canal, os episódios de sua preferência com amigos, colegas de trabalho, familiares, em suas redes sociais, pois é a audiência que garante que ele continue. E informando que com o fim do Google Podcasts, dessa plataforma, e com a migração para as outras plataformas do Google, estamos presentes agora no YouTube e no YouTube Music. Então, mais canais aí que você pode participar e ouvir. Se você quer conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E para nos acompanhar nas redes sociais, é só procurar no TikTok, Facebook e Instagram, neurociência.af. Te aguardo lá. Na escola da vida aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. E o assunto dessa semana é o egoísmo. Muita gente fala de egoísmo, muita gente recrimina outras pessoas até por conta do egoísmo, mas a gente precisa entender um pouquinho do que se trata e o que está acontecendo com os humanos. Muita gente questiona que estamos nos tornando cada vez mais egoístas e cada vez menos altruístas. Mas por que será? Vamos bater um papinho aqui para entender. Então, para começar, a definição de egoísmo, né? O que é o egoísmo? O egoísmo é um comportamento que se mostra quando a pessoa prioriza a sua própria existência, o seu próprio bem-estar, a sua felicidade, os seus benefícios em detrimento até dos outros. E não só isso, né? Se fosse só isso, ainda vai lá. Mas ele inclui também comportamentos onde não só em detrimento aos outros, mas muitas vezes às custas dos outros. Né? Então, ao invés de simplesmente não fazer algo para o outro para fazer para si mesmo, às vezes também se faz algo que prejudica o outro para benefício próprio. E quando eu falo em outro, eu falo outras pessoas, mas também eu falo a comunidade como um todo. Então, muitas pessoas, por fins egoístas, para fins egoístas, né, para benefício próprio, prejudicam muitas vezes toda uma comunidade. Né, todo um bairro, toda uma rua, porque ele quer que o que é bom para ele prevaleça sobre o que é razoável para todos. Então o egoísmo ele pode ser definido dessa forma, né? Quando a pessoa realiza alguma coisa, faz alguma coisa, toma uma atitude que beneficia a si mesmo, independente de se está ou não até prejudicando os outros, né? Quando está deixando de atender os outros, mas também, muitas vezes, prejudicando. Bom, qual a origem disso, né? Por que temos esse tipo de comportamento? Que algumas vezes ele é até saudável, eu vou chegar lá, mas em outras vezes ele é bastante prejudicial e ele não visa o coletivo de espécie, né? E a origem desse comportamento, acredita-se que é lá dos nossos ancestrais, né? Por uma questão evolutiva. Por quê? O ser humano ele tem um instinto, como eu já falei em outros episódios, de autopreservação.
E esse instinto de autopreservação, ele é muito forte, ele se sobrepõe a tudo. E ele não é presente só nos humanos, na verdade ele é presente no reino animal como um todo, que é a necessidade e a prioridade de se manter vivo, de se manter saudável, né, do seu bem-estar. Nenhum animal ou nenhum humano quer morrer ou quer que algo aconteça que prejudique a sua integridade. Então, esse instinto de autopreservação entra aí. Ele está sempre presente, né? O ser humano, ele nunca vai fazer por vontade própria algo que intencionalmente prejudique a si mesmo. Não é uma prioridade isso, né? Pelo contrário, a prioridade é não fazer, mesmo que ele tenha que tomar atitudes radicais para que ele não se fira, para que ele não se prejudique e para que ele não morra até. Lógico que eu estou falando via de regra. Como sempre, estou trabalhando aqui com a regra, com a maioria. Lógico que existem casos onde as pessoas têm esse mecanismo de autopreservação prejudicado, né? Pessoas com depressão crônica e com aquela depressão realmente depressão, elas têm esse mecanismo quase que disfuncional, tanto que elas são capazes de tirar a própria vida. Isso justamente porque o mecanismo de autopreservação está com defeito, não está funcionando. Então existem algumas condições em que isso pode ocorrer, mas num ser humano saudável e dentro dos parâmetros normais, a gente pode dizer que não é um comportamento normal que ele se prejudique, ou que ele deixe de ter um benefício, uma segurança e uma saúde em virtude de outras pessoas, né? Ele vai sempre se priorizar. Então, esse instinto de autopreservação que se sobrepõe a tudo é a origem do egoísmo humano, né? É essa vontade de sempre estar bem, de sempre não se prejudicar. Até aí, é um comportamento natural e eu diria que até um comportamento saudável, né? Porque se todo mundo abrisse mão da sua integridade em virtude do coletivo, daqui a pouco a espécie não sobreviveria, né? Porque todos estariam entregando a vida de bandeja por qualquer coisa. Então, isso é uma necessidade da espécie humana, mas também de outras espécies. Então, é uma necessidade geral dos seres vivos. Porém, tirando esse que é o lado bom do egoísmo, né, o lado que nos faz sobreviver enquanto espécie, existe aí os problemas advindos desse instinto de autopreservação e desse egoísmo herdado dos nossos ancestrais, que é justamente quando o egoísmo sai do campo instinto, natureza, sobrevivência e passa a entrar no campo da malícia, sabe, do raciocínio mais apurado, mais fino, do enganar, do se fingir. Eu acho que o termo é esse mesmo, é malícia, né? De você intencionalmente prejudicar o outro, mesmo que não precisasse prejudicar, só com a intenção de se dar bem em alguma coisa, mesmo que essa coisa não seja essencial para a sua sobrevivência, né? Então, uma pessoa às vezes está em boas condições financeiras, está em boas condições de sobrevivência, não está em risco de nada, nem de ficar sem alimento, nem de deixar a família desassistida, nada. Mas ele, tendo uma oportunidade, muitas vezes, ele prejudica pessoas para ganhar mais dinheiro do que ele já tem, né? E isso é o tipo do egoísmo ruim, né? A gente sai aí dos instintos de autopreservação e de sobrevivência para entrar num instinto, não diria nem que é instinto, para entrar num raciocínio, numa atitude de malícia. E esse é o lado ruim do egoísmo. Nós temos aquele mecanismo, né, o sistema de recompensa, que eu já falei sobre ele, que nos dá a sensação de bem-estar, ele libera dopamina, né, e essa dopamina é como se fosse um prêmio para o nosso cérebro. E esse mecanismo, ele entra em funcionamento quando algo de bom acontece com nós mesmos. Quando a gente tem algo que é
benéfico para a gente. E essa dopamina, ela é viciante para o cérebro, né? O cérebro sempre busca a dopamina. Então, entre fazer algo que não vai gerar esta dopamina e se beneficiar pelo simples fato de ter essa dopamina, mesmo que na prática isso não resulte em nada realmente melhor em termos de sobrevivência, a gente vai tender a fazer esta coisa que nos dá dopamina, né? E isso também reforça esse comportamento egoísta. E aí estão envolvidas algumas áreas do cérebro, como a amígdala, que é uma área que processa as emoções humanas, né? O córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada das decisões, né? De decidir o que a gente vai fazer, dos nossos fatos, e até para controlar os impulsos que a gente tem, né? Então, na prática, quando a gente tem um comportamento egoísta, a gente não deixa de ser premiado por isso. O nosso cérebro, através do sistema de recompensa, dispara a dopamina e nos faz sentir essa sensação de prazer, essa satisfação por ter obtido algo, né? Então, isso realmente é algo que ajuda nesse comportamento egoísta. O comportamento egoísta, ele começa a se manifestar desde cedo na espécie humana. As crianças bem pequenas e até os próprios bebês, eles começam a exibir comportamentos egoístas, e esses comportamentos, naquele momento, nessa fase inicial da vida, elas não representam um problema de malícia, né, de prejudicar os outros. É nada mais do que uma fase do amadurecimento humano, onde ele está calibrando, né, ele está se regulando entre ser altruísta, pensar nos outros, no comportamento social, na sociabilização e em si mesmo, e na sua preservação. Então, em alguns momentos, ele demonstra um comportamento egoísta e recebe do ambiente, do meio em que ele vive, feedbacks, né, retornos sobre esse comportamento egoísta, e daí ele vai se balizando por esses retornos e vai se desenvolvendo uma pessoa mais ou menos egoísta, mais ou menos altruísta, dependendo desse retorno e dos estímulos que ele recebe do meio onde ele está. Então, se ele está em um meio onde o altruísmo é muito valorizado e é muito importante e é muito estimulado, ele vai percebendo que os comportamentos egoístas deles não se encaixam naquele meio, ou ele vai tendo respostas negativas a esse egoísmo. E isso vai fazendo com que ele vá calibrando o seu desenvolvimento, as suas experiências, para ser menos egoísta e mais altruísta. Mas, por outro lado, se o ambiente que o cerca é de pessoas egoístas, onde o egoísmo e o pensar em si mesmo é mais valorizado que o altruísmo, ele vai se calibrar para ser uma pessoa mais egoísta e menos altruísta. Então, a gente pode dizer que a primeira infância ali, da fase do bebê até enquanto ele começa a se entender como gente e a se desenvolver, né, até a pré-adolescência, é uma fase fundamental para determinar se ele vai ser uma pessoa naturalmente egoísta ou altruísta, né? O que vai pesar mais? Vai depender do meio em que ele cresceu, vai depender dos estímulos em que ele teve e das respostas que ele teve aos comportamentos egoístas dele. E eu estou falando de comportamento egoísta porque é o tema do podcast, mas lógico, ele vai ter comportamentos egoístas e vai ter comportamentos altruístas. Se ele tiver mais retorno positivo dos egoístas do que dos altruístas, ele vai ser mais egoísta. E o contrário também é verdadeiro. O curioso disso tudo é que o egoísmo ele parte de um instinto ancestral de autopreservação e de sobrevivência, que a nossa sociedade ela foi se desenvolvendo a ponto da gente não precisar de muitas coisas que a gente precisava antigamente enquanto espécie, né? Antigamente, a vida nas cavernas, a caça, a vida nos clãs, né? O ter que se defender de animais selvagens e por aí vai, a gente tinha que ter um comportamento muito mais egoísta
justamente para poder sobreviver, né? Hoje em dia, a gente tem, tecnicamente falando, mais segurança no sentido de não ter que enfrentar animais selvagens, não ter que sair à caça em ambientes desconhecidos, né? A gente tem sim sociedade que gerou outros humanos perigosos, né? Outros tipos de risco, mas aí é outra discussão. Mas enquanto espécie, a gente está mais polido, né? A gente tem uma tecnologia nos servindo, a gente tem carro, a gente tem várias coisas que deveriam fazer a gente depender menos desse egoísmo, mas a gente acaba tendo a mesma dependência por outros motivos que foram criados nesse entorno. E aí, a gente tem uma coisa curiosa, né? Que é que os estudos demonstram que as áreas do cérebro ativadas por atitudes, pensamentos egoístas, são as mesmas ativadas por pensamentos e comportamentos altruístas, né? Ou seja, ser altruísta também estimula o sistema de recompensa, também gera dopamina, também dá satisfação. A questão é justamente a calibragem que é feita desde a primeira infância. Então, uma pessoa que cresceu com o egoísmo sendo estimulado, ou com o egoísmo mais forte que o altruísmo, ele vai receber mais dopamina e mais estímulos por ser egoísta. À medida que uma pessoa que cresceu sendo mais altruísta, ela vai receber essas recompensas do cérebro por atitudes altruístas. Mas a mecânica dentro do cérebro é mais ou menos a mesma. Tanto que se uma pessoa tem um equilíbrio entre o altruísmo e o egoísmo, ou ela é mais altruísta, quem estiver me ouvindo e for assim, né, espero que sejam todos, vai perceber que quando realiza algo em benefício dos outros, né, quando você faz alguma coisa que beneficia um amigo, que beneficia uma comunidade, que beneficia uma família, percebe que se sente realizado, se sente feliz por estar servindo ao outro. Ou seja, o altruísmo dispara esses mecanismos de satisfação. Da mesma forma que um egoísta, por natureza, se sentiria satisfeito e feliz por ganhar mais dinheiro, mesmo que às custas dos outros, por exemplo, né? Então, os mecanismos envolvidos e a sensação de bem-estar causado pelos dois são equivalentes, usam as mesmas áreas do cérebro, só que eles vão ter um peso maior ou menor, dependendo do que foi estimulado, do que foi reforçado na primeira infância até a pré-adolescência, né? Então, a pessoa pode se sentir mais satisfeita em ser altruísta ou mais satisfeita em ser egoísta. Isso não tem como generalizar na nossa espécie, porque vai depender dessa formação do cérebro lá atrás, das experiências e das vivências. Então, a gente pode ter pessoas que se sentem tão satisfeitas sendo egoístas, quanto pessoas que se sentem muito satisfeitas em serem altruístas. Mas é claro que eu estou reiterando e falando aqui, como eu sempre digo, da média do que está dentro de uma classificação tida como normal. Mas nós temos transtornos e problemas que vão fazer essa situação ficar diferente, né? Eu vou dar aqui como exemplo as pessoas que têm características psicopatas, né? Um psicopata, ele nasce sem mecanismos de empatia, sem funcionamento correto desses mecanismos. Então, um psicopata, ele, por natureza, por uma estrutura neurobiológica dele, ele vai tender a se sobrepor a todos os outros, né? Ardilosamente prejudicar os outros, inclusive, em benefício próprio. Então, um psicopata, ele é um egoísta por natureza, só que sem chance de reversão. Você não tem como pegar um psicopata e torná-lo um altruísta. Isso não vai acontecer, porque isso é um transtorno com características inatas dele. Então, por mais que ele tenha uma infância onde se tente estimular o altruísmo, ele vai crescer como uma criança psicopata, ele vai crescer
com atitudes ruins e atitudes egoístas o tempo inteiro. Isso também acontece com narcisistas e temos outros lados, né? Nós temos transtornos também onde a pessoa nunca pensa em si, só pensa nos outros o tempo inteiro. E isso ocorre que a pessoa perde os mecanismos de autopreservação. Então são pessoas que se ferram o tempo todo, continuam se ferrando e isso acaba sendo contra a existência dela. Mas são questões atípicas, né, que não depende da formação. São pessoas que têm características e têm comportamentos de forma inata diferenciados. Agora, é importante a gente notar também um fator que agora tem sido muito estudado, que até então era uma variável que praticamente não existia, que é o isolamento social. Tá? Veja bem, o ser humano ele é altruísta a partir do momento em que ele tem boas interações sociais, que ele tem bons convívios sociais. Ele consegue ser altruísta a partir do momento que ele vive em grupos, ele vive em clãs, ele vive não de forma isolada, né? Que ele vive em sociedade. Então, o convívio em sociedade ajuda a estimular e a reforçar o comportamento altruísta, porque ele acaba, em alguns momentos, tendo que pensar no todo, tendo que pensar no grupo, na reação das outras pessoas, no que as outras pessoas estão passando em comparação ao que ele está passando. Então, o convívio em sociedade ele é importante para o desenvolvimento do altruísmo. Mas aí entra a variável que eu estou falando que tem mudado tudo, que é a perda do convívio social que tem ocorrido pelo excesso de tecnologia, pelas redes sociais e outros meios tecnológicos. Veja bem, uma coisa é a pessoa viver bem sozinho, né? E já tem episódios sobre isso, falando de solidão. Nem sempre ser sozinho, não querer conviver socialmente de forma intencional é um problema. Tá? Existem pessoas que chegaram ao grau de maturação onde viver sozinho, viver isolado da sociedade não representa um problema. Ele não se sente mal com isso, ele consegue fazer o uso do tempo dele para aprender, para desenvolver boas atividades, bons projetos, consegue ler, sabe? É uma pessoa que se torna produtiva e se torna atuante independente de estar convivendo em sociedade ou não. E é uma pessoa que vive bem, que consegue ver seu filme, que consegue, sabe, realizar todas as atividades do seu dia sem se lamentar pelo fato de não estar vivendo em sociedade. Muito pelo contrário, muitas vezes o que ele busca é sossego, o que ele busca é estar sozinho. E isso gera produtividade dele, gera uma melhor condição de vida. Então, nessa situação, é saudável, não há problemas, né? Nada impede de uma pessoa ser sozinha e ser feliz, desde que ela não faça disso os problemas que eu vou relatar aqui. É diferente de pessoas que estão perdendo o convívio social, mas que dependem dele. Tá? O que eu quero dizer com isso? São pessoas que estão trocando o convívio social olho no olho, né, de conseguir olhar no olho, identificar as reações da outra pessoa, de conseguir perceber a linguagem corporal da outra pessoa, de entender o contexto, né? As pessoas estão trocando isso por uma tela de rede social, onde está sempre tudo às mil maravilhas com os outros, onde está sempre tudo bem, onde está sempre tudo muito engraçado, e a pessoa não vê o real sentimento, a pessoa não vê o olho no olho, até porque hoje, além de tudo, você ainda tem filtros, ainda tem uma série de elementos que mudam, inclusive, o visual da pessoa. Então, você perde o convívio mesmo ali de pessoa para pessoa, né? Nesse caso, é diferente do solitário. É um caso onde a pessoa não é solitária, ela não vive bem sozinha, como a maioria dos seres humanos, ela depende de um convívio social, só que ela está trocando a forma de convívio social dela por uma forma fria, mecânica, automatizada,
que não é olho no olho, né? Então, nesse caso, você deixa de ter aquele convívio social próximo, aquele calor humano, e passa a ter um convívio social distante, frio, onde é um convívio social onde para você nunca tem nada de errado com os outros. Sempre está tudo bem e florido. O mundo da internet é um mundo florido nas redes sociais, dos influencers e tal. E você não vê o lado ruim das coisas, né? Você vê notícias de crime e tal, mas você não vê nas pessoas do seu círculo isso. E aí você acaba tendo um afastamento do que realmente o núcleo onde você vive, né, a sua comunidade, você tem esse afastamento e passa a não perceber as necessidades deles, passa a ser menos sensível a essas demandas porque elas não aparecem tanto para você, né? Então você passa a enxergar muito mais as suas próprias necessidades, né? Você passa a priorizar muito mais isso. Então a gente pode dizer, alguns autores até fazem esse tipo de estudo, que é quanto menos convívio social, olho no olho, quanto menos grupos, né? Grupo de convívio, grupo de estudo, grupo de terceira idade, grupo de amigos, quanto menos isso pessoalmente, mais egoísmo. E esses meios digitais, eles nos tornam afastados das outras pessoas, né? Você convive, você troca mensagens, geralmente mensagens muito curtas, porque se você trocar uma mensagem um pouco mais longa não pode, porque a pessoa não lê. Então você tem um convívio muito raso, com mensagens rasas, curtas, com contatos muito superficiais, com pouco visual, com pouco sentimento, e que daqui a pouco você desliga o celular ou desliga o computador e pronto, aquilo ficou para lá. Aquilo não faz parte do seu núcleo de convívio naquele momento. Aí você ligou no outro dia, aí sim volta a fazer parte. Sabe, é uma sociedade que não é bem uma sociedade nos moldes que deveria ser. Então, de acordo com os últimos estudos que têm sido feitos, o que se percebe é isso. Quanto menos convívio, olho no olho, mais egoísmo. Então a gente está se tornando uma sociedade onde cada um só quer saber de si, só enxerga para si mesmo. Uma sociedade que, quando acontece um acidente, não quer nem saber de socorrer, porque para que eu vou socorrer? Eu tenho que cuidar de mim, para não ser preso, para não ter problema na vida, mesmo que o outro fique lá agonizando, né? Eu tendo ou não culpa. É uma sociedade onde, para mim, tanto faz como tanto fez se tem gente na minha frente sofrendo. Se eu posso ganhar dinheiro com isso, está ótimo. Eu me vivo bem. Então, essa sociedade que muita gente fala, mas isso é ruim, é aquilo, mas o que essas pessoas estão fazendo para mudar? Nada. Elas estão justamente reforçando esses comportamentos, né, nas redes sociais e tornando esse afastamento cada vez mais presente, né? Ao invés de se nadar contra a maré e se lutar para que sejam mantidas as relações humanas, né, o convívio em sociedade, em clã, para que esse clã enxergue necessidades do todo, a gente não está fazendo isso. A gente está simplesmente substituindo esse contato humano por uma tela que a gente desliga a qualquer instante. E eu acho que o ser humano ele caminha para um ponto em que ele daqui a pouco ele não vai ter tanto retorno, né? Porque não vai ter tanta possibilidade de retorno, porque cada vez mais a gente tem uma linguagem muito pobre, cada vez menos contexto, né? Cada vez menos sentimento, cada vez mais dancinha, cada vez mais filtro, cada vez mais inteligência artificial, e o nosso cérebro acaba não vendo uma grande necessidade mais de se preocupar com o outro. E é esse o nosso problema. A gente tem que repensar nossas relações, a gente tem que pensar que, bom, eu sou um solitário ou sou uma pessoa que convivo socialmente só que da forma errada? E aí corrigir esse rumo, incentivar os contatos humanos, o olho no olho, pois isso vai nos fazer mais altruístas.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema? É só escrever para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou WhatsApp, código 229922211003. E também curta nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. No YouTube, que é um pouquinho diferente, é neurociência-af. E não deixe de colaborar com a gente para a continuidade desse projeto. Compartilhe o canal e os episódios com seus amigos nas suas redes sociais. Isso vai nos ajudar muito a continuar o projeto. Semana que vem tem mais, eu te aguardo aqui com um novo episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas.